A nossa mensagem de hoje, ela tem como título Uma Conquista de 2 em 2. É uma mensagem evangelística, é uma mensagem que eu gostaria que você abrisse muito o seu coração. É uma mensagem preparada, o que nós vamos fazer nos próximos 4 domingos, juntamente com esse. Vai ser o maior evento evangelístico da nossa igreja em 16 anos. Então eu estou assim, muito temeroso, ansioso, uma ansiedade santa. Ansiedade santa, até tem ansiedade santa, irmãos, né? A gente deixa de dormir, mas é santo esse negócio. E todas umas preocupações, mas eu queria assim que você abrisse o seu coração, você vai entender. Talvez você não entenda tudo hoje, mas eu só queria que você confiasse no que nós estamos trazendo para a nossa igreja. Lá em Lucas, capítulo 10, versículo 1, diz assim, você pode abrir a palavra na sua versão, diz assim: depois disto, o Senhor designou outros 70 e enviou-os de 2 em 2, adiante de si, a todas as cidades e lugares onde ele estava para ir. Eu vou repetir novamente esta passagem, porque é uma passagem que vai ter que ficar muito em nosso coração. O que nós vamos pregar hoje, você vai ter um entendimento que você nunca teve na vida. Bom, irmãos, se prepare, você vai sair daqui encantado com esta mensagem. É uma mensagem para você escutar diversas vezes essa semana. Então Lucas 10:1 diz: depois disto, o Senhor designou outros 70 e enviou-os de 2 em 2 adiante de si a todas as cidades e lugares onde ele estava para ir. Baixe a sua fronte e vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, é o momento da mensagem e o meu coração está alegre, meu coração não vê a hora de colocar em prática tudo isso que tu tens derramado e posto em meu coração. E a minha oração é que esta mensagem ela venha nos dar entendimento do que é uma igreja, do que é um evangelismo, do que é ir até as almas e ganhar elas, o que é buscar os filhos da paz. Espírito Santo, me ilumine, para que eu tenha a direção do Teu Espírito. E derrama esse Teu Espírito maravilhoso em nossos corações, nos dando paz, nos dando entendimento e confiança naquilo que nós vamos fazer por Ti. Em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar, filho, em nome de Jesus. A primeira coisa a compreender é que estamos sendo enviados pelo Senhor. Se você não compreender que você está sendo enviado pelo Senhor, nós vamos ter sérios problemas no que é trabalhar para o Senhor. Eu volto a dizer, o que nós estamos orando e buscando no Senhor é o maior, se eu posso dizer, evento evangelístico, é o maior programa evangelístico da nossa igreja. Eu creio que impactará gerações, impactará a cidade. Hoje nós estamos começando e a palavra do Senhor diz assim: não despreze o começo das pequenas coisas. Muitas coisas grandes que são hoje começaram no silêncio, começou pequeno, mas no temor, mas com perseverança. Então nós temos que compreender que nós estamos sendo enviados pelo Senhor. Quando nós lemos Lucas 10:1, vamos prestar atenção em algumas palavras do Evangelho. Depois disto, o Senhor
designou. Designar significa nomear, dar uma missão, é escolher alguém para algo. E nós vamos ver que esses 70 que Jesus enviou, eles não tinham experiência em pregar o evangelho. Lembrando que o ministério de Jesus demorou 3 anos. 3 anos. E quando ele enviou esses 70, o ministério de Jesus ele estava começando, praticamente, ou na metade do seu ministério. Eram cristãos novos, pessoas recém-convertidas. O levar a palavra, levar o evangelho, eu não preciso ter tempo de conversão. É isso, irmãos. Tempo de igreja, coloque isso no teu coração. Tempo de igreja não nos traz maturidade. Tempo de igreja não significa que nós somos eficientes em ganhar almas. Se hoje o Senhor te levasse, te recolhesse, quantas almas você apresentaria ao Senhor? Almas que você ganhou, almas que você foi atrás, que você ganhou para o Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz num tribunal que nós iremos passar, o tribunal de Cristo. Os crentes participam de um tribunal, onde receberemos o nosso galardão, a nossa recompensa pelo seu trabalho. E o que nós vamos apresentar para o Senhor? Então nós somos uma igreja, mas nós não somos um clube social. O Senhor, Ele designou esses 70 e eles não tinham experiência em pregar o evangelho. Eram recém-convertidos, mas eles foram ordenados para buscar os filhos da paz. Então o Senhor designou e o Senhor os enviou. Ali em Lucas, no mesmo evangelho, Lucas 10, versículos 5 e 6, diz assim, ó: e em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. O que o Senhor Jesus mandou eles de 2 em 2? Ele designou e os enviou buscar os filhos da paz. Irmãos, isso aqui é importantíssimo. A nossa missão é buscar os filhos da paz. Onde estão os filhos da paz? Estão aqui na igreja? Não. É buscar os filhos da paz, aqueles que são receptivos ao evangelho. Nós não precisamos buscar aqui já estamos salvos. Mas nós vamos buscar esses filhos da paz lá fora. Esse filho da paz talvez esteja sentado no teu banco no ônibus. Talvez você caminhando na rua está sentado ali na praça, o filho da paz. Talvez ele está trabalhando ao teu lado. Talvez ele seja o vizinho, mora em cima, mora embaixo. A missão é buscar os filhos da paz. Mas qual é o objetivo quando a gente busca esses filhos da paz? É entrar na casa deles e estabelecer uma base do reino de Deus. Como é que trabalha o reino de Deus? O reino de Deus, para se estabelecer numa cidade, ele precisa de bases, ele precisa de células, de locais. E a ideia dessas bases é que dessa base ali venha a partir ações missionárias, ações para ganhar almas. Quando se fala até vou usar células terroristas, já ouviram falar? Células terroristas. Às vezes os terroristas, lá o Hamas, outros grupos terroristas, o que eles fazem? Eles têm células terroristas. São 2 ou 3 em várias cidades, e ali eles explodem, fazem isso, fazem aquilo. Eu não estou fazendo a mesma comparação, mas só estou dizendo que eles têm bases. E o reino de Deus tem que ter bases. Uma cidade, ela é feita com bases do reino de Deus. Não só a igreja sim, a igreja é o centro, onde nós estamos aqui.
Mas você, ao sair de casa, ao sair da igreja, vocês têm as suas bases. Deus tem que estabelecer bases. A base deles pode ser no seu trabalho, na sua casa, na faculdade, num colégio. Então, essa é a ideia. E o Senhor, então, está nos comissionando para isso aí. Lá em João 15,16, diz uma coisa muito importante que nós não podemos esquecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei, então eu designei, eu dei uma missão, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então não é só dar fruto, o fruto tem que permanecer, tem que ter a base, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai vos conceda. Irmãos, preste atenção numa coisa. O nosso Deus é um Deus abençoador. É um Deus que cuida de nós. Quando você faz a obra de Deus, quando faz as coisas do Senhor, você está sendo abençoado. O Senhor estará cuidando dos teus filhos, cuidando dos teus negócios, cuidando do teu trabalho, cuidando da tua vida. Quando você se decide trabalhar e servir ao Senhor, o Senhor cuidará de todas as suas coisas. Por mais que às vezes venha o temor, venha o medo, às vezes você não está entendendo, às vezes você está inseguro em relação a algumas coisas da tua vida, mas fique tranquilo, a sua história no final será uma história feliz. Todas as histórias com Deus acabam bem, a tua história acabará bem. Então Deus, Ele te nomeou para que você dê fruto, e este fruto então venha permanecer em você. Presta atenção, novamente em Lucas 10:1, a palavra de Deus diz assim, ó: depois disto o Senhor designou outros 70. Depois disto, quer dizer que antes do Senhor designar esses 70, algumas coisas aconteceram antes. Quando você vai ler o Evangelho, quando Lucas escreveu, Lucas não escreveu capítulo 9, capítulo 10, versículo 1, não. Era um evangelho, era um livro que ele estava escrevendo, uma carta. Não tinha versículos nem capítulo. Hoje se foi colocado para ser mais fácil a localização de qualquer parte das Escrituras. Mas ali, Evangelho 10:1 diz o seguinte: depois disto. Então aconteceu uma coisa antes. Antes do Senhor designar os 70, aconteceu alguma coisa. Então, depois disto, alguma coisa aconteceu. O Senhor designou outros 70. Significa que o Senhor tinha falado com outros antes de designar esses 70. Vocês estão me entendendo? Estão comigo, igreja? O Senhor designou 70. Mas antes de designar esses 70, Ele já tinha convidado outros. Mas os outros não foram. Esses outros, eles tinham a oportunidade de serem enviados pelo Senhor, mas não foram porque demonstraram um coração inadequado. Nós vamos ver a resposta que as pessoas deram para o Senhor. O primeiro não serviu porque não estava disposto a abrir mão de conforto e comodidade. Então o Senhor designou outros 70. Antes de designar os 70, Ele tinha convidado outros. E esses outros arrumaram desculpas para não ir. Hoje o pastor está pregando uma mensagem para você. E talvez alguns que estão aqui vão arrumar algumas desculpas para não fazer o que nós vamos pedir para vocês, mas abra o coração. Antes do Senhor designar os 70, Ele tinha chamado outros. Então, o primeiro, ele não serviu, porque não estava disposto de abrir mão do conforto e comodidade. Às vezes, irmãos, nós só fazemos a obra do Senhor se a gente não abrir mão do nosso conforto.
Eu vou fazer a obra, mas algumas coisas para mim são sagradas, eu não abro mão. Irmãos, o que é mais sagrado do que Deus na tua vida? O que você não pode abrir mão? Que tempo da tua vida você não pode abrir mão? O que é tão mais importante no tempo, no que você faz, do que o Senhor? Para não fazermos a obra do Senhor, para não irmos, nós podemos arrumar muitas e muitas e muitas desculpas, bastante até por sinal. O primeiro, nós vamos voltar, nós estamos em Lucas 10, vamos voltar um pouquinho, alguns versículos antes. Lucas 9, 57 e 58. Olha, esses outros que Jesus chamou antes dos 70. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: olha só as palavras, irmãos, que palavras, que discurso entusiasmado. Eu te seguirei por onde quer que fores. Quantas vezes você já falou isso para o Senhor? Senhor, eis-me aqui. Pode contar comigo, Senhor. Pode contar comigo. Senhor, isso aqui é como uma aliança. É como um casamento, é como uma aliança. Olha, eu farei isso, só que pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Pastor, olha, sou ovelha desta igreja, desde que, olha, eu te seguirei, pastor, por onde quer que tu fores, mas não me chame a atenção. Mas eu faço isso, não posso abrir mão. Eu faço aquilo, não posso abrir mão. O discurso dessa pessoa foi um discurso entusiasmado. Que frase de impacto. Jesus, eu te seguirei por onde quer que tu fores. Eu irei contigo, Senhor, aonde tu queres. Jesus, conhecendo o coração desse homem, já cortou ele e já disse o seguinte. Por que Jesus deu essa resposta? Porque Jesus sabia que ele não seguiria ele. Jesus sabia que este homem estava preocupado com o seu conforto, com a sua comodidade. As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Por mais que o discurso daquele homem foi entusiasmado, ele não queria pagar o preço que os demais estavam pagando. Porque seguir a Jesus, muitas vezes, nós não temos onde reclinar a nossa cabeça. Às vezes, nós vamos ter que ficar a noite sem dormir. Às vezes, vamos ter que abrir mão do meu hobby. Abrir mão de alguma coisa na minha vida. Abrir mão do meu conforto, abrir mão da minha comodidade. Então, no momento em que a igreja está sendo chamada para isso, nós não podemos pensar em nossa comodidade, irmãos. A comodidade não pode ser prioridade na nossa vida. Quando nós colocamos a comodidade, o conforto na nossa vida, olha, hoje está chovendo, eu não vou para a igreja, porque eu vou molhar o meu carro, vai sujar o meu carro. Isso é conforto, é comodidade. Eu não vou abrir um GP na minha casa porque, poxa, minha casa, vai chegar gente com o pé sujo e vai sujar o meu tapete. Quando nós pensamos só no nosso conforto, na nossa comodidade, nós estamos como este homem. Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores. Mas Deus, o Senhor nos lembra que Jesus, ele diz, olha, as raposas têm seus covis. As raposas têm suas tocas, vão ali e se acolhem, ficam protegidas, dormem. Os pássaros têm seus ninhos. Mas eu, Jesus, não tenho onde repousar a cabeça. O conforto para mim não é prioridade. Então, igreja, é hora de fazer um grande esforço para ver uma conquista.
ver a glória de Deus sobre a nossa igreja. O outro candidato que Jesus chamou para ir de 2 em 2, foi falar com o outro candidato perdeu sua oportunidade porque não estava disposto a tratar o chamado com prioridade e a urgência que ele exigia. O teu chamado, ele é prioridade para Deus. E Deus tem urgência. Deus tem urgência. Porque nesse instante que nós estamos aqui, desde que nós começamos o culto, quantas pessoas já morreram? Quantas pessoas foram para o inferno? E nós somos a igreja. Nós somos o agente transformador da sociedade. Somos nós que Jesus está contando para ganhar almas. É com nós que Jesus está contando para buscarmos os filhos da paz. Os filhos da paz estão aí esperando que nós venhamos até eles. E nós podemos perder a oportunidade porque nós não tratamos o nosso chamado como prioridade e a urgência que ele exige. Lucas 9:59 diz assim: ao outro Jesus disse: siga-me, siga-me. Jesus está falando para ti: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Senhor, eu vou, Senhor, mas eu ir não é prioridade na minha vida agora. Eu tenho outras prioridades. A minha prioridade agora é sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Quando ele disse assim: deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai, o pai dele não tinha morrido para ele ser sepultado. Se o pai dele tivesse morrido, Jesus ia dizer: não, vai lá e sepulta teu pai. O pai dele estava vivo. E ele estava dizendo o seguinte: primeiro tem que cuidar do meu pai. Jesus, ele não está condenando o fato de ir cuidar do pai dele. O que Jesus percebeu é que era uma desculpa. É mais uma desculpa. Senhor, quantos anos vai durar esse pai? Será que Jesus tem que matar o pai para o cara ir logo? É desculpa. Senhor, deixa primeiro eu casar. Quando eu casar, Senhor, tu pode contar comigo. Aí casou. Senhor, é o seguinte, sabe que quando a gente casa, a gente quer casa. E a gente quer filhos. Deixa eu criar os meus filhos. Senhor, é que meus filhos casaram e agora tem uns netinhos para eu cuidar. Deixa eu cuidar dos meus netinhos. Quando os meus netinhos ficarem crescidinhos, aí eu vou. E tu já está no caixão, já morreu. Passou a tua vida. Passaram as tuas oportunidades. Tu ia ter grandes coisas para contar para os teus netos. Almas que você ganhou, aventuras que você teve. E você não vai poder contar nada. Quando você reunir teus netos, você não vai poder falar nada do Evangelho. Nada de quem você ganhou, das lutas que você passou, de quem você ganhou para Jesus. Nada. O que essa pessoa fez foi colocar simplesmente uma desculpa. Estava dizendo: Senhor, hoje estou muito ocupado. Mas um dia, quando meu pai morrer e eu não tiver mais com quem me preocupar, então eu te servirei. Depois que o pai morresse, provavelmente ele tem que cuidar da mãe. Ou ele tem que cuidar mais. Agora ele tinha gado, tinha o seu... Irmãos, preste atenção que o pastor Faquini vai dizer. Para não fazer a obra do Senhor, nós arrumamos as desculpas mais esfarrapadas do mundo.
Sempre estamos arrumando desculpa. E você pode falar isso para Deus. Mas você só vai falar, mas não adianta. Um terceiro homem também não participou da missão, porque Jesus não viu nele a disposição de perseverança no ministério. O nosso ministério, ele tem que ser perseverante. Jesus lá a palavra de Deus, Paulo, lá na carta de Coríntios, ele diz: meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Firmes e constantes. Sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Nós temos que ser firmes, temos que ser constantes, abundantes na obra do Senhor. E Deus diz assim, não é em vão o teu trabalho. O nosso ministério tem que ser perseverante, temos que ter disposição. O que Jesus falou sobre isso ali? Então, para o terceiro, ele disse assim: vou seguir-te, Senhor. Vou seguir-te. Mas, esses mas, irmãos, na nossa vida é um problema. Mas, contudo, todavia, entretanto. Mas, deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto, é digno para o reino de Deus. Imagine um homem num arado, está ali arando a terra, mas ele está sempre olhando para trás. Você tem um chamado, mas sempre está olhando para trás, olhando o que fizeram contigo, o que você perdeu, voltando. Não adianta olhar para trás. Não se prenda ao passado. O passado é passado, passou. O passado já não existe mais. O que você fez de errado, o Senhor, se você pediu perdão, o Senhor já perdoou. Mas colocar a mão no arado e olhar para trás significa que eu não tenho perseverança no ministério. Significa que por qualquer motivo eu estou desistindo. Quantas vezes, irmãos, já te colocaram algo em tuas mãos? Você pegou a mão no arado, recebeu uma missão e deixou o arado de lado e foi fazer outras coisas. Quantas vezes você deixou pessoas a ver navios? Pessoas que estavam esperando alguma coisa de você e você desistiu. Pegou a mão no arado. Não podemos voltar atrás. Ao dizer, pôr a mão no arado e olhou para trás, Jesus estava dizendo, dando um atestado de indignidade. Sabe, não, o Senhor nos dá um atestado de indignidade. O Senhor denuncia este coração que não é capaz de ir até o final no seu trabalho. Duro, né, irmãos? O Senhor denuncia essa pessoa, porque ele não consegue terminar o seu trabalho. Esse tipo de alma não serve a Deus. Não serve. Por isso é que Jesus mandou outros 70. Jesus mandou outros 70 porque todos colocaram desculpa. Aí eu pergunto para vocês, quantos estariam dispostos de fazer a obra do Senhor? Jesus, ele nunca mandou fazer evangelismo sozinho. A gente vê, né, irmãos, pessoas sozinhas evangelizando, não que não possa, mas o Senhor sempre nos mandou a dois. Eclesiastes 4, 9 e 10 diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho.
Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Querida igreja, presta atenção no que o seu pastor irá dizer. No mês de abril, esse mês de abril, nós estaremos trabalhando, nós vamos estar enchendo o céu com orações. O pastor vai estar reunindo os supervisores, o supervisor vai estar reunindo os líderes de células, de grupos pequenos, né? E nós vamos estar nos preparando no mês de abril com treinamentos, para que no mês de maio e junho, que serão 7 semanas, nessas 7 semanas, você, com mais alguém do seu GP, ou se você não pertence a um GP ainda, você pode entrar em contato com a secretaria. Aí nós vamos encaminhar para que um GP, ele cuide de você nessa parte. Nós temos esse material aqui, Casas de Paz. Esse material aqui nós tivemos na nossa conferência, que tivemos agora no mês de março aqui, sobre o modelo discipulado apostólico. O pastor Danilo Figueira, que é o idealizador de Casas de Paz, ele esteve aqui na nossa igreja, ele trouxe a palavra na sexta e trouxe a palavra no sábado. A igreja dele é na cidade, deixa eu ver, eu acho que é Ribeirão Preto, isso mesmo, Ribeirão Preto. Quando eles fazem, o ano passado, a Casas de Paz deles, eles tiveram 1.800 casas de paz. 1.800 casas de paz. 1.800. A casa de paz é a coisa mais simples de fazer. Não tem segredo, não tem complexidade. É o evangelismo mais fácil que tem. Você e a sua esposa, você e o seu amigo, você e a sua amiga, vocês vão contactar com um amigo, alguém que vocês conhecem, e vocês vão estar durante 7 encontros com essa pessoa na sua casa. Quando estiver na casa dessa pessoa, não é na sua casa, é na casa dessa pessoa. Pode ser no trabalho, pode ser na faculdade, pode ser no colégio, na casa dela, pode ser numa praça, em qualquer lugar. Você vai ter 7 encontros. Essa apostila aqui, essa cartilha, ela nos dá como fazer a Casa de Paz, é claro, todo o treinamento, mas também tem aqui as 7 lições. São lições fáceis de dar, mas tão fácil que qualquer pessoa que já conhece a Cristo, tem a sua caminhada 1 mês, 2 meses, ela pode dar, desde que seja batizada. Se não é batizada nas águas, ela também pode fazer acompanhado de alguém que é mais maduro na fé. Então, nós vamos estar nesse mês de abril, trabalhando em cima disso, nos grupos pequenos, na igreja, as nossas mensagens, né? Nós vamos estar querendo pedir para o Espírito Santo abrir o seu coração, que você entenda que vai ser o maior evento evangelista da nossa igreja. E eu creio, irmãos, que ao término disso aqui, no mês de julho, nós vamos ter um batismo nas águas, e nós vamos ter muitas pessoas que descerão as águas do batismo, fruto disso aqui. Nós faremos no mês de julho um culto em homenagem, celebrando os filhos da paz. Então todas essas pessoas que nós fomos atrás e ganhamos, nós vamos fazer um culto para eles. E eu tenho certeza que muitas pessoas estarão aqui. Irmãos, isso aqui é uma coisa simples, uma coisa fácil. Você vai encontrar alguém que você conhece, alguém que você não conhece, você encontrou na rua e tal. Você vai dizer o seguinte: se ela está com algum problema de paz. Todo mundo que não tem Jesus, não tem paz. Você fez essa pergunta? Não tem paz. Você, olha, eu posso ir na sua casa, eu vou levar uma outra pessoa, eu posso ir na sua casa durante 7 dias, 7 semanas, e você tem esse material, você vai estudá-lo, é simples, é prático, mas nós teremos ainda mais 3 domingos que nós falaremos sobre isso aí. Então nós estaremos trabalhando no treinamento, falando para a igreja como é para... Então hoje é o primeiro culto, terá mais cultos ainda, terá treinamento sobre isso ali. Nós estaremos comprando essa apostila, essa cartilha aqui. O pastor esteve aqui vendendo por R$10, nós compramos algumas pouquinhas.
mas nós estaremos comprando. E você então pode também comprar, é interessante você comprar, né? Nós não vamos tirar cópia, nós não vamos tirar cópia e dar para vocês. Aí seria até antiético uma pessoa que investiu nisso aqui e nós estarmos tirando cópia e dando cópia para todo mundo. Eu creio que você pode investir R$10, né? Você pode comprar isso aqui. Você pode abrir quantas casas de paz você puder. Com muitas casas de paz. Segundo o pastor lá, tem pessoas que abrem 3, 4 casas de paz. Cada dia ele tem uma casa de paz para ir. Então, ela é simples, é fácil de fazer. É o seu amigo na faculdade, é o seu amigo no seu trabalho. Você vai, durante uma vez por semana, estar na casa dele. Nesses 2 meses, presta atenção, nesses 2 meses, os GPs não estarão funcionando. Os GPs não estarão funcionando. Todos os grupos pequenos, cada líder de GP, irá pegar os seus membros, irá trabalhar em cima dessas casas de paz, e vocês vão estar dando toda a supervisão em cima dessas pessoas. É importante que todos da igreja estejam fazendo as suas casas de paz. Eu vou estar fazendo, ou eu, a pastora, ou com mais alguém, nós também estaremos abrindo casa de paz. Então, todos da igreja podem participar. Irmãos, pastor, eu tenho que sepultar meu pai primeiro. Eu sei que muitos vão dar desculpa. Mas aqueles que não derem desculpa, eu tenho certeza que o Senhor irá abençoar muito. Olha lá como é que voltaram os 70. Voltaram os 70 cheios de alegria. Como é que eles voltaram? Cheios de alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Aí Jesus disse assim: olha, eu vi Satanás cair do céu. Eu sei que vocês ficaram contentes, felizes que os demônios obedeceram vocês em meu nome. Mas eu quero dizer alguma coisa para vocês. A alegria de vocês não é porque os demônios se submetem. A alegria de vocês é porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Se você tem o seu nome escrito no livro da vida, eu tenho certeza que você vai querer que mais pessoas estejam com o seu nome escrito no livro da vida. Tá? Então esse é o nosso primeiro culto. Vai ter mais cultos. Tá? Vai ter mais cultos. E nós vamos estar trabalhando em cima disso. Eu só queria o seguinte, igreja, ore. Ore. Quanto tempo nós estamos falando o seguinte? Nós queremos ganhar Joinville para Jesus. Quantas vezes o pastor falou isso? E as coisas estão acontecendo. O ano que vem, ou até o final do ano, sei lá, isso aqui as cadeiras não vão caber mais. Não vão mais. Nós não podemos nos acomodar. Onde Jesus está, multidões estão atrás dele. Irmãos, vamos buscar os filhos da paz. É esta missão que Jesus, ele nos deu. Vão atrás dos filhos da paz. É isso que Jesus mandou fazer. Vão atrás dos filhos da paz. Deixa eu achar aqui novamente está demorado aqui. E em qualquer casa, aonde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Agora, quando ele não quiser a paz que você está dando, se ele não é um filho da paz, essa paz voltará para você. Que o Senhor venha nos abençoar. No último culto, nós vamos estar consagrando e ungindo vocês para vocês irem como o Senhor, ele nos mandou. Então eu queria que você orasse a respeito disso, porque o Senhor vai ter muitas e muitas coisas para nós. Amém, igreja? Eu quero chamar os nossos pastores aqui na frente para nós fazermos a nossa ceia, os nossos diáconos.
Glória a Jesus. Nós temos sobre a mesa aqui o pão e o vinho. O pão representa o corpo de Cristo. O vinho, a qual nós usamos suco da uva, representa o sangue do Senhor. Porque na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. O que nós temos aqui é um memorial. Nós não cremos que o pão se transformou no corpo e nem o vinho se transformou no sangue, mas um memorial. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo sangue do meu testamento, o sangue do Novo Testamento. Fazer isso também em memória de mim. Porque toda vez que comeres este pão e beberes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então nós temos aqui um memorial que representa o corpo e o sangue. E Jesus, ele enfatiza que essa é uma nova aliança, um novo testamento. Quando nós falamos em aliança, pacto, concerto, nós estamos falando de alianças com sangue. Antigamente se fazia muito aliança com sangue, se cortava a mão um do outro, né? E ali estava selado através do sangue um pacto, uma aliança que aqueles dois homens faziam. E Deus fez conosco uma aliança de sangue. A primeira aliança, que é o Antigo Testamento, a aliança era feita através da morte dos cordeiros. Quando o homem pecava, ele tinha que pegar um cordeiro, esse cordeiro tinha que ser branco, sem mancha, não podia ser aleijado, tinha que ser macho. E quando o homem pecava, então ele pegava aquele cordeiro, colocava as mãos sobre o cordeiro, pedia perdão dos seus pecados, e o pecado daquele homem os pecados eram transferidos para o cordeiro. O cordeiro era o substituto. O cordeiro então morria no lugar do pecador. Aí o sumo sacerdote pegava o sangue daquele cordeiro que foi sacrificado e apresentava a Deus. Então ele fazia intercessão pelos pecados do povo. No Novo Testamento, a primeira coisa que Jesus é identificado é: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele é a nova aliança, ele é o novo concerto de Deus com os homens. Se antes o pecado ele era coberto pelo sangue do Cordeiro, agora o pecado ele é perdoado, ele é lavado pelo sangue do Cordeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Então nós temos um memorial aqui, ó. Este pão representa o corpo de Jesus, que foi pregado na cruz, colocado uma coroa de espinho, foi lá morto na cruz, e aquele sangue derramado é o sangue que nos purifica de todo o pecado. E a palavra continua dizendo: examine-se o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Então você irá se examinar. Quem pode tomar a ceia aqui? Não somos nós da igreja que vamos dizer quem pode ou não pode. Você vai se examinar. Fuja do pecado, mas não fuja da ceia. Então participe da ceia. Participe da ceia, né? E faça um propósito com o Senhor. Um momento muito importante da ceia do Senhor, além de eu me examinar, porque eu vou pedir perdão dos meus pecados. Mas para eu pedir perdão dos pecados, eu tenho que me lembrar que se eu peço perdão para Deus dos meus pecados, tem pessoas que também eu tenho que perdoar. Talvez você tenha pessoas que têm que ser dado perdão. Talvez você não está falando com o seu pai, não está falando com a sua mãe, não está falando com o seu irmão. Tem pessoas que faltam você pedir perdão ou liberar o perdão para essas pessoas. Uma das coisas que a igreja ensina é que o ofendido pede perdão. Porque quem te ofendeu, às vezes ele não tem as condições de ir lá pedir perdão para você. Mas você pode ir atrás da pessoa e dizer: olha, eu vim aqui te pedir perdão. Pastor, mas foi ele que me ofendeu. Foi ele que fez o mal contra mim. Não tem problema. Não tem problema. Mesmo assim, você vai lá, perdoa. Se a pessoa não quiser te perdoar, se a pessoa quiser te ofender mais ainda, isso é problema dela. Mas você então liberou esse perdão
e você se desacorrentou desta pessoa, você não fica mais presa com essa pessoa. O problema é que você vai vivendo, irmãos, e fica preso ao passado. Você fica preso com certas pessoas que te fizeram mal. Libera o perdão para essa pessoa. Você não precisa caminhar com essa pessoa. Você não precisa viver na casa dela. Não precisa mais andar com ela. Mas perdoa. Perdoa, libera e segue a tua vida. Pessoas de outras denominações também podem participar da ceia do Senhor sem problema nenhum. Então está livre. Só tem que se examinar. Se tem porventura alguma pessoa que tem problema com glúten, então levante o seu braço, que os diáconos vão levar, que nós temos aqui um pão preparado para as pessoas que têm problemas com glúten, e você também pode participar da ceia do Senhor, quem tem problema com glúten. Amém? Nós vamos consagrar esses elementos, e você vai esperar, receber o pão, receber o vinho, e nós vamos cearmos todos juntos. Todos vamos cear juntos. Senhor Deus e Pai, nós temos aqui sobre esta mesa o pão e o vinho, que representa o teu corpo e sangue, respectivamente. Nós o consagramos a Ti, Senhor, para a glória do Teu santo nome, este memorial, em nome de Jesus. Amém. Então você aguarde que os nossos diáconos irão entregar para você.